Deus colocou uma palavra no nosso coração e eu compartilhei com os irmãos com o seguinte tema: entenda quem Deus realmente é. Diga comigo, entender quem realmente Deus é. Hoje eu quero pregar a parte 2 dessa mensagem, ok? Porque isso é muito importante, nós entendermos quem Deus é. Porque quando nós entendemos quem realmente Deus é, nós descansamos. A gente vive uma vida tranquila. A gente vai descobrir que Ele é o nosso pastor. Pastor é aquele que cuida. Nós vamos descobrir que Ele nos conduz por verdes pastagens. Não vai faltar alimento, não teremos falta de nada. Quando nós descobrimos quem realmente Deus é, nós vamos descobrir que podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer mal algum, porque sabemos que Ele está conosco, independente das circunstâncias. Nós vamos saber que nós somos guiados e consolados por este Deus maravilhoso. Então é importante, e tudo que o inimigo quer é que você não saiba quem Deus é de verdade, quem realmente Deus é. E na semana passada, no domingo passado, eu comecei ministrando, o primeiro tópico foi o seguinte: Deus não foi criado. Por que isso é importante? Porque é importante nós sabermos que Deus, Ele existe de eternidade a eternidade. Ele foi, é e sempre será Deus. Então tudo que Ele faz é eterno. Tudo que Ele faz dura para sempre. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não foi criado. Tudo que Ele faz é eterno. Então os pensamentos que Ele tem para você permanecem de pé. As promessas que Ele liberou sobre a tua vida continuam valendo. Ah, pastor, mas eu pequei, eu falhei, eu abandonei o evangelho, eu desviei, eu meti o pé na jaca, Deus agora não me ama mais. Não, Ele é eterno, Ele sempre existiu, e tudo a respeito de Deus é eterno. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, os planos de Deus, a bondade de Deus, os pensamentos de Deus ao seu respeito permanecem de pé, independente do que você já fez, está fazendo ou deixará de fazer. É importante nós sabermos que Deus, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Salmos de número 90, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Segunda coisa que nós aprendemos na semana passada: Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. Terceiro tópico e último que nós aprendemos no último domingo foi: Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele não criou o mal. Deus é o Criador de todas as coisas, mas não criou o mal. Deus criou seres angelicais. Deus criou um anjo, e esse anjo se rebelou. Ele quis ser igual a Deus, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E esse anjo de luz, ele foi expulso dos céus e se tornou Satanás, opositor de Deus e inimigo, acusador das nossas almas. Então Deus não criou o mal. O mal foi Satanás, que ele optou, o anjo de luz, ele optou a satisfazer os desejos do seu interior, o seu próprio desejo, e se colocou, quis ser igual a Deus. Hoje nós vamos aprender o seguinte, anote aí por gentileza. Precisamos ter convicção que fomos criados por Deus. Diga convicção, bem forte, diga convicção que fomos criados por Deus. Isso é importante nós entendermos, porque recebemos tantas informações, e algumas pessoas falam com tanta convicção as suas mentiras, os seus achismos, que se nós não tivermos essa verdade impregnada no nosso coração, nós podemos balançar. Nós fomos criados por Deus. É importante entender que não somos criados por acaso, não fomos criados por um acaso. Deus nos criou como espírito e alma. Não somos, de maneira nenhuma, nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso. Salmos de número 139,
versículos 13 ao 16, na versão NVI, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, diz o salmista. O salmista diz: disso eu tenho plena certeza. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter esta convicção que fomos criados por Deus. Somos obra de suas mãos. E ele continua dizendo: meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Meus irmãos, isso é muito importante nós aprendermos. Deus nos viu quando estávamos nos desenvolvendo no ventre da nossa mãe. Todos os dias da nossa vida foram registrados no livro de Deus. Seu pai, sua mãe ou ambos podem até ter falhado com você, mas Deus não falhou e jamais falhará. Ele nos amou desde o princípio e espera que nós aceite esse amor. O inimigo poderá lhe dizer que você foi um acidente, você não foi planejado, que você foi indesejado e sem finalidade, de que nada de bom lhe acontecerá. Isto é mentira de Satanás, porque Deus te criou com um propósito, e Deus escreveu no livro dele todos os dias estabelecidos para você. E os planos de Deus a teu respeito são planos de paz, são planos de fazer você prosperar e de te dar um futuro. Se você entende e recebe isso, diga glória a Deus. Aleluia. É importante nós entendermos isso. Diga comigo assim: eu sou especial e admirável. Eu sou especial e admirável. Eu sou especial de admirável. Eu sou especial e admirável. Você é. Não foi qualquer pessoa que lhe criou, foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o interessante, irmãos, que Deus não nos criou e depois foi fazer o resto do mundo. Não. Primeiro Ele criou tudo que nós iríamos precisar e precisamos. E depois que tudo estava pronto, Ele diz: agora deixa eu criar a Fabiola. Aí Satanás disse: Fabiola, nunca ela vai desfrutar de tudo isso que o Senhor criou. Eu não posso desfrutar? Como que a Fabiola vai desfrutar? Aí Satanás tentou matar Fabiola no ventre da mãe dela. Quantas vezes a sua mãe tentou abortar você? Quantas vezes? Várias vezes. Mas Satanás não conseguiu. Sabe por quê? A última palavra na minha e na sua vida nunca será de Satanás, será sempre de Deus. Porque todos os dias da sua vida foram estabelecidos e escritos no livro de Deus. Eu disse hoje pela manhã e repito: nós não precisamos ter medo de Satanás. Vou repetir, nós não precisamos ter medo de Satanás. O que nós precisamos é conhecer Deus mais, cada dia mais. O que nós precisamos é amar a Deus. O que nós precisamos é investir tempo a sós com Deus. O que nós precisamos é ler esse livro. Ontem eu deitei ontem pela manhã um pouquinho com Isaquinho. E eu disse: Isaquinho, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai conhecer mais a Deus. Você vai saber o que Deus pensa a seu respeito. Você vai descobrir quais são os planos de Deus para a sua vida. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir quais são os decretos eternos sobre você. Você vai descobrir que Deus é imutável, que Deus não muda de acordo com as circunstâncias, que o caráter de Deus não depende do seu caráter. Você pode falhar, você pode mudar, você pode abandonar o eterno, mas Ele jamais te abandonará. Você pode virar as costas para
para ele, mas o amor dele para com você permanece de pé, aleluia. E olha, sabe de uma coisa? Ele disse que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e elas são as causas de não sermos consumidos. Ele já sabia que nós iríamos falhar, ele já sabia que nós iríamos retroceder algumas vezes, ele já sabia que nós iríamos murmurar, e ele disse para o Hércules, para o Isaac, para o Edilson, para o Antônio, para a Elaine, para o Tarcísio: eu vou fazer o seguinte, as minhas misericórdias, elas vão se renovar a cada manhã, para nunca faltar misericórdia para Jani. Que coisa linda! Sabe a mãe, o pai, quando sai, deixa as crianças em casa, e sabe que vai demorar um pouquinho? Eu vejo lá em casa, o pai nem tanto, mas a mãe diz assim: ó, aqui está a bolacha, se precisar de um pão, está aqui. Olha, tem aqui o suco, hein? Já está pronto. Não precisa mexer no fogão. Está entendendo? Olha, está aqui, é só colocar no micro-ondas. Ah, tem mãe que até escreve. É assim ou não é? O cuidado, o carinho, para a criança não passar fome, não passar necessidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque Deus é assim. É muito mais que isso. Ele disse: eu já sei que o Aldo em algum momento pode falhar, pode ouvir outras pessoas, pode dar ouvido às circunstâncias. Eu sei que o Isaac pode pensar em retroceder. Então as minhas misericórdias, elas vão se renovar a cada manhã. Eu sei que ele vai falhar várias vezes, mas a minha misericórdia vai se renovar a cada manhã. Ela não terá fim, e ela vai ser a causa do Isaac não ser consumido, não ser destruído. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Só faz isso para alguém que é especial e admirável. Eu não sei se você já parou para pensar, por que Satanás sopra tantas mentiras na sua mente? Porque Satanás faz de tudo para você parar. Faz de tudo para você parar. É um olhar, é uma fala, é um gesto, é uma crise financeira, é uma enfermidade, diversas situações. Por quê? Por que ele não faz isso com um pássaro? Eu estava falando hoje para minha esposa, eu pelo menos nunca vi, se eu estiver errado, por favor me corrija. Mas eu nunca vi um pássaro morrer de tanto frio. Existe? Se existe, me fala aí, me corrige para não cometer esse erro. Mas eu nunca vi um pássaro morrer de frio. Interessante. O ninho é o mesmo, de sempre. É o mesmo ninho do verão, ele faz uso do mesmo ninho no inverno. Interessante isso. Por quê? O cuidado de Deus. Agora, Deus não fez o pássaro a imagem e semelhança dele. Deus fez você, imagem e semelhança dele. O pássaro pode ser bonito, pode ter cores fantásticas, pode ter olhos maravilhosos. Você já viu alguns gatos? Que olho! Você fala assim, que desperdício esse gato ter esse olho, e o meu dizer assim. Os peixes, você já viu os peixes? Fui celebrar um casamento, Fernando de Noronha, alguns anos atrás. E a família do noivo alugou lá uma lancha, e nós fomos passear no dia seguinte, e tinha lá um mergulho. Você segurava numa corda assim, e a lancha ia te puxando, e você mergulhava. Meu irmão, precisa ver que coisa mais linda o fundo do mar. Coisa mais linda, 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 os peixes. Cada um mais lindo que o outro. Mas Deus decidiu, mesmo com toda a beleza dos pássaros, dos peixes, dos animais, Deus decidiu fazer a mim e a você imagem e semelhança dele. Só você parece com papai e ponto final. Você já parou para pensar nisso? Por isso que Satanás tenta te derrubar o tempo todo. Por isso que Satanás cria diversas circunstâncias para parar você. Ele tem inveja de você. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Se Satanás está tentando te paralisar, é porque você é especial e admirável. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, anote aí. Precisamos ter convicção
que o amor de Deus é verdadeiro. Deus não brinca de amar, gente. Deus não brinca de amar. O amor de Deus é verdadeiro porque Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Primeiro Evangelho de João, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, parte B diz: Deus é amor. O que Deus é? Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Deus é verdadeiro. Deus existe. Ele é verdadeiro. O amor de Deus, ele é acessível a qualquer pessoa que abre o coração para recebê-lo. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como você que está nos assistindo em casa ou no seu trabalho está. Mas se você abrir o coração para ele entrar, você vai provar desse amor verdadeiro. Ele disse em Apocalipse 3, 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tudo que Deus está esperando é que você abra a porta do seu coração para ele entrar e você provar desse amor verdadeiro. O amor de Deus é acessível a qualquer pessoa que abre o coração para recebê-lo. O amor do divino pode ser visto. Quando seus olhos espirituais são abertos, você é capaz de ver as manifestações do amor de Deus em toda a sua vida. Aqueles que não sentem o amor de Deus não o conhecem verdadeiramente. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 42 diz, João vai dizer: mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. É possível sabermos se alguém conhece e tem o amor de Deus ou não. Muitas pessoas não creem que Deus as ama porque não o conhecem. Muitas pessoas não creem que Deus as ama porque não o conhecem. Por isso que nós precisamos prosseguir, nos esforçar em conhecer cada dia mais a Deus. Devemos, querido, acorde mais cedo. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos fazer mais esforço para conhecer a Deus do que fazemos para ganhar dinheiro. Eu vou repetir. Precisamos nos esforçar muito mais mesmo para conhecer a Deus do que nos esforçamos para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, tem gente que acorda 4 horas da manhã. Para ganhar dinheiro, tem gente que acorda às 3 horas da manhã. E não tem nada de errado nisso. Para ganhar dinheiro, tem gente que trabalha a noite toda. Tem gente que sai de um serviço e vai para o outro serviço. Para ganhar um salário, para ter sua casa própria, para manter a família. Tem gente que deixa de comer, de se alimentar para ganhar dinheiro. Tem gente que sacrifica a própria saúde por causa do dinheiro. Tem gente que abandona a família por causa do dinheiro. Tem gente que abandona os filhos por causa do dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Mas muitas vezes nós não nos esforçamos nem um terço para conhecer a Deus. Precisamos nos esforçar para conhecer a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai crer nele e mais você vai descobrir o amor dele por você. Como podemos identificar se alguém conhece o amor de Deus? Como? Quando elas passam por tempos de muitas dificuldades ou tragédias e estão humilhadas, feridas, machucadas e magoadas, e mesmo assim permanecem fiéis a Deus. Fiéis. Eu lembro de uma senhora, já está com o Senhor, lá em São Paulo, a irmã Dudu. Essa irmã Dudu, antes de conhecer a Jesus, tomava muita cachaça. Mas literalmente ela tomava cachaça com farinha. E quando acabava a cachaça, ela tomava álcool puro. Nessa época de pandemia, ela ia fazer a festa, assim. Olha aqui. Mas um dia ela conheceu a Jesus. Ela foi completamente transformada. Essa mulher conheceu a Jesus de verdade, de verdade. Um dia, essa mulher sofreu um AVC. Ela passou a mancar, ficar toda dura de um lado. Às vezes ela caía dentro de casa, ia tentar fazer o café, os filhos já tinham ido trabalhar, e só no final do dia, quando os filhos voltavam do trabalho, que conseguiam levantar ela. Quantas vezes as irmãs da igreja
iam visitar a irmã Dudu e encontravam ela caída. Quando eu adquiri o carro, era bem jovem, já namorava a pastora Andréia, e aí eu fiz um trato com a irmã Dudu. Todo santo domingo, a gente vem buscar a senhora para ir ao culto. Para ter acesso ao banheiro da igreja, tinha que descer umas escadas, ela não podia. Então eu chegava logo quando o culto já estava começando com ela, e terminava o culto, logo eu levava ela para casa. Todas as vezes que a gente encontrava a irmã Dudu, a gente dizia: irmã Dudu, como que a senhora está? E ela dizia: eu estou bem, meu filho, eu estou esperando no forte. Todo santo dia. Se ela tivesse caída no chão, há 1 minuto, há 1 hora, há 2 horas, e você chegasse, encontrasse ela no chão e você perguntasse: irmã Dudu, como que a senhora está? O que aconteceu? Ela disse: eu estou esperando no forte, meu filho. Ela conheceu a Deus, ela não dependia mais da cura para amar mais a Deus. Mesmo com AVC, mesmo paralisada, ela continuava amando a Deus, servindo a Deus com integridade. Irmão, você percebeu que hoje tem uma leva de crente que qualquer coisinha tô frio na fé. Cadê o irmão? Sumiu? Eu não estou bem. Para, querido, deixa de ser bebê. Você está pensando que Deus está brincando de salvar você? Você está brincando que você pensando que isso aqui é parquinho? Isso aqui é um clube de diversão? Você acha que isso aqui é um livro de autoajuda? Você acha, com todo respeito a tantos autores de autoajuda, você acha que isso aqui é um livro para ganhar dinheiro? Isso aqui é a palavra de Deus. Você já parou para perceber o quanto você vale? Eu vou te dar um exemplo. Se alguém roubar esse smartphone, esse iPhone, eu vou dizer: puxa, me levaram uns 3 mil reais. Se o cara que roubou ligar e dizer assim: olha, se o senhor me der 1.000 reais, eu devolvo o iPhone. Ué, eu perdi 3 mil. Se eu não der 1.000, eu fico no prejuízo dos 3. Então eu vou dar 1.000 para esse cara. Se eu não conseguir acionar a polícia, não for pela polícia, eu vou tentar, sei lá, estou no lucro ainda. Mas se eu não achar, eu vou dizer assim: eu tive um prejuízo de... Quanto que o cara te levou? Ele levou o iPhone? Não, ele levou 3 mil reais. Se ele levar esse aparelho, ele levou um computador? Não, ele levou tantos mil reais. Aí alguém me dá um novo aparelho. Então, pastor, é do senhor, o senhor que o senhor precisa. O cara te deu um aparelho? Não, ele me deu tantos mil reais. Deus nos criou, o diabo nos roubou e Jesus nos resgatou. Quanto que a gente vale? A vida de Jesus. Você não entendeu? Quanto que você vale? Quanto que você vale? Você vale o Filho do Eterno. Você vale o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele deu para você, para te resgatar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Agora deixa eu te falar. Uma pessoa que dá a sua própria vida pela outra, você acha que ela está brincando? Você acha que Deus está te brincando com você de ser crente? Você acha que Deus está brincando com você de resgatar você das trevas? Você acha que quanto vale a vida do Senhor Jesus Cristo? Pergunte para uma mãe que tem 6 filhos quanto vale um filho dela. Pergunte para Jaqueline quanto vale o Murilo. Ela vai dizer: não tem preço. Pois é, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu não um dos seus filhos. Ele não deu um pássaro, ele não deu um leão, o rei da selva, não. Ele deu o seu único filho para resgatar você. Quanto que você vale? O valor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pensa que você é pouca coisa, meu irmão? Não. Não aceite as mentiras do diabo. Não fique de biquinho com Deus toda hora. O seu compromisso e o seu problema nunca é comigo, é sempre com Deus.
Eu estou aqui representando Deus. O pastor dessa igreja não é Isaac Gomes. O pastor dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Você não entendeu? O pastor dessa igreja e de todas as igrejas evangélicas na face da terra não são os homens que você vê no altar. O pastor dessas igrejas é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que sofreu morte de cruz. Foi Ele que ressuscitou o terceiro dia. E foi Ele que enfrentou Satanás. Foi Ele que foi nas trevas. Foi Ele que foi lá no inferno e nos resgatou. E hoje Ele nos deu família. Ele nos deu vida e vida em abundância. Hoje Ele nos transformou. Ele nos tirou do vício. Ele nos tirou das drogas, da prostituição, da pedofilia. Hoje Ele nos deu, Ele nos curou, Ele nos libertou. Hoje nós podemos dizer: eu tenho vida e vida abundante. Aleluia. Eu sei que nós somos livres. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Podemos sim brincar de ser crente, mas não temos o direito disso. Diante do preço pago por nós, não dá para a gente ficar nem um dia desconectado desse eterno. Não podemos ficar nem um dia sem ter acesso aos céus. Não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos ficar de picuinha. Tem gente que perdeu o sentido do que é igreja, do que é evangelho, do que é o amor de Deus. Tem gente que perdeu o sentido do que é a vida. Não está na lista? Meu nome está na lista? Não, estou de bico. Me escolheram? Não vou mais. Me deixaram de fora? Também não dizimo. Não gostei? Vou para outra igreja. E se eu não gostar? Também eu vou para outra. E se eu não gostar? Eu vou para outra. Vira crente macaco, pulando de galho em galho. Chega. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias da igreja de Jesus Cristo na face da terra. E sabe o que o autor aos Hebreus vai dizer? O autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: que muitos deixarão de congregar. Muitos deixarão de congregar. Quanto mais ainda se aproximar o dia. Que dia é esse? A volta de Jesus. Porque Satanás sabe o que te espera nos céus. Satanás sabe o que te espera na Nova Jerusalém. Ele vai lutar de tudo para você não chegar lá. Para você não chegar lá. Por isso que tem gente que é fiel a Deus por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20 anos, 30 anos. E lá nas tantas ele abandona o evangelho. Por isso que tem gente que permanece casado por 1, 2, 4, 5, 30, 40, 50 anos. Depois comete um adultério. Olha, deixa eu te falar uma coisa, escreva isso aí. Satanás, ele não tem pressa. Escreva. Pode escrever. Satanás não tem pressa. Escreva, não estou brincando não. Escreva. Satanás não tem pressa. Ele quer esfriar você. Ele joga um pouquinho de água aqui. Você não veio? Não é nada não, pastor. Tá tudo bem. Mas eu não. Próxima quinta eu estou aí. Glória a Deus. Ele joga mais um pouquinho de água aqui. Meu irmão, não, tranquilo, pastor. É que a internet caiu, não deu para conectar o Tadel e nem a célula. Nada não. Mas eu vi que você terminou o culto, logo foi embora. Esse negócio de pandemia, não estou querendo ter contato com ninguém. Já sentei ali perto e quero voar logo. Não, Satanás não tem pressa. Ele sopra alguma coisa na tua mente. Você, em vez de esclarecer, alguém vê as crianças aí, ó, diácono. Fica esperto aí. Tem filho de pastor e filho de cantor no meio aí, mas pega no pé. Olha aqui. Ele sopra uma coisa na tua mente. Aí você diz: não, coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Não adianta falar, não adianta. Não adianta, não vai resolver mesmo. Ele não tem pressa. 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos.
Aí ele põe na sua mente: você não precisa ir mais na igreja. Olha quanto tempo você é crente. Você pode orar em casa. Você não precisa mais. E essas coisas nem te atingem mais. Você já está vacinado. Você já está calejado. Você é um crente maduro. Não precisa, fique tranquilo. Ele não tem pressa. Até chegar a volta do Senhor Jesus Cristo. Em vez de você subir, você desce. Aí é quando a Bíblia diz que muitos vão chegar no grande dia e vão dizer: mas em teu nome, Senhor, eu orei e expulsei os demônios. Em teu nome eu ganhei muitas pessoas para o Senhor. Pastor, Senhor, sabe o carpete lá da igreja? Eu ajudei a colocar. Sabe o aquário, Senhor? É fruto do meu dízimo. Sabe aquele fulano, ciclano, beltrano? Fui eu que levei para a igreja. Sabe o que o Senhor vai dizer? Ele diz para muitos: apartai-vos de mim, vos maldito, que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Por que não conhece? Porque você já abandonou ele, há muito tempo e não sabia. Ouça, Satanás não tem pressa. Não brinque com o pecado. Não brinque de ser crente. Nunca deixe para perdoar depois, no dia seguinte. Mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Deus sempre está onde é chamado. Diga comigo: Deus sempre está onde é chamado. Deus não vai invadir a sua vida. Deus não vai. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Se não abrir, eu não entro. Deus está em toda parte. Mas a grandiosa manifestação de seu amor e poder só é vista com clareza quando Ele é convidado a estar presente em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham mais ou menos. Que a tenham plenamente. Ei, deixa eu te falar. O que Deus tem para você é vida plena. Você não entendeu? O que Deus tem para você é vida plena. É vida abundante. O que Deus tem para você é vida triunfante. Deus tem uma vida triunfante para você. Chega, cara, de ficar nesse campo raso. Você já foi na praia? É normal ver as crianças, ou um pai ou uma mãe, com a criança ali na areia, a água batendo no tornozelo. É normal isso. Agora você já imaginou um marmanjão, sem criança, sem nada, e ele ficar tentando nadar e brincando de conchinha, ali com a água batendo no tornozelo? É ridículo, não é? Quem acha que é ridículo? Levanta a mão. Pois é, tem muita gente assim no mundo espiritual. Já é um marmanjão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos no evangelho, e ainda está espiritualmente batendo a água no tornozelo. Vem esses ativistas aí, você cai na dele. Vem um maluco, fala uma besteira de um pastor, de um líder, você cai na deles. Alguém sopra alguma coisa lá na China, você deixa de congregar. Isso significa que você não conhece a Deus. Isso significa que você não conhece a Deus. Quer mais? Tem pastores que não conhecem a Deus. Fica com ciúmes de membro. Fica com picuinha com membro de igreja. Precisamos nos aprofundar e conhecer mais a Deus. As ovelhas não são nossas. Não fui eu que morri por nenhuma ovelha. Quem morreu foi Jesus Cristo de Nazaré.
Ele manda as ovelhas para onde Ele quer. Ele que é o dono da igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele, não é minha, não é sua. Nós somos a igreja e nós somos dele e ele é nosso. Aleluia. Precisamos crescer, avançar. Vamos viver uma vida plena, querido, uma vida abundante. Vai ler Bíblia, crente. Vem fazer a universidade da vida se você não fez ainda. Hein, pastor, mas eu acordo cedo todos os dias da semana. Domingo é o único dia de eu acordar 10 horas. Eu vou ter que acordar 7 horas para daqui às 8. Ué, o que é mais importante, dinheiro ou Deus para você? Se for o dinheiro, entrega a sua vida para o dinheiro, para mamão. Se for Deus, faça um sacrifício de 10 semanas. Agora eu te garanto que essas 10 semanas vai te levar para as águas profundas. Eu te garanto. Precisamos ter convicção, terceiro e último. Precisamos ter convicção que Deus é bom. Deus é o quê? Deus é o quê? Bom. Deus é bom o tempo todo. E precisamos confiar nisso mesmo em momentos de grandes dificuldades. Irmãos, todos nós passamos por dificuldade. Eu compartilhei aqui de manhã. Em 2001 nós tínhamos uma empresa, eu e minha esposa. Eu atendia uma rede, uma grande rede de magazine francesa, está no mundo inteiro. Eu atendia algumas lojas do Brasil. Nosso contrato, depois de muitos anos trabalhando juntos, era no fio do bigode, mesmo não tendo bigode. Um dia me chamaram lá e falaram: olha, eu tenho 3 serviços aqui para você, para atender todas as lojas do Brasil. Falei: uau. Eu fui, vendi o carro que eu tinha, comprei mais equipamentos, contratei mais funcionários. Fiz o primeiro serviço e sabe o que aconteceu? Apagão. Lembra do apagão? Pois é. Sabe o que aconteceu dia 11 de setembro? O atentado das Torres Gêmeas. Sabe o que aconteceu? Veio um fax da França: cancela tudo. Me chamaram na matriz. Você sabe, há muitos anos nós trabalhamos juntos e nunca aconteceu isso, mas olha o fax aqui. Tudo em francês, eu não ia entender nada. Aí eu disse: eu fali. De dentro da empresa, saí da sala de reunião, peguei o celular, naquela época eram os tijolões, lembra? E liguei para um fornecedor, liguei para outro. Cheguei na empresa, peguei uma máquina, lembra do Macintosh? Peguei um Macintosh, dei para um funcionário. Peguei outro Macintosh, dei para outro. Peguei um scanner digital e dei para outro. Peguei outro equipamento e dei para outro. E fiquei sem nada. Naquela época eu era presbítero. Eu era líder regional de jovens. Eu liderava jovens no estado de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás. Eu tinha que viajar tudo isso com a minha esposa. Luta, dificuldade, sem dinheiro. E eu contei de manhã que eu lembro de uma dessas viagens. No final de semana prolongado, eu tinha que passar em 4 igrejas ministrando. E a última igreja foi a cidade de Bauru. E eu estava pregando, e alguém dando um toque, a minha esposa falando alguma coisa, eu não entendia nada, e eu não queria parar a ministração, e alguém veio no canto e me chamou, e aí pediu a chave do carro. Alguém estava tentando roubar o meu carro naquele dia, e eu no altar. Mas mesmo assim, Deus continuava sendo bom. Deus é bom. Quando eu saí, eu estava sem grana, estava duro, quebrado, só tinha um carro, era um Ford Ka na época. E eu disse para minha esposa, não, acho que nem falava, nunca falei essas coisas para ela, eu espero o milagre acontecer. Mas eu lembro que eu tinha um valor, ou pagava o pedágio de volta, que são muitos pedágios de Bauru a São Paulo, ou abastecia o carro, das duas uma. Eu disse para o pastor, vou embora. Ele disse, dorme aqui. Eu falei, não, a gente precisa, está cedo em São Paulo. Aí eu disse, só peço que o senhor me faça um favor, o senhor pode me levar até a saída da cidade? Porque eu não queria errar, não tinha Waze naquela época, não tinha Google Maps, não tinha nada. Se eu ficasse procurando a saída da cidade, ia acabar o combustível mais rápido. Eu disse para ele, o senhor pode me deixar na saída da cidade? Ele disse, beleza. Eu falei, mas tem um detalhe, eu preciso abastecer, então eu vou parar no posto de gasolina. Ele falou, eu também. Eu parei num posto de gasolina na saída de Bauru, enorme um posto. Eu parei como se fosse aqui, e o pastor parou na última bomba, como se fosse lá na porta de vidro.
E eu disse, coloca aí, R$70, era tudo que eu tinha. Eu falei, o pedágio, se Deus não fizer um milagre, a gente para no pedágio e pede ajuda, ué. Acontece? Fazer o quê? Eu estava pregando, fazendo a obra de Deus. E eu lembro que quando o frentista falou, é tanto, abasteceu, que eu fui dar o dinheiro, o pastor gritou e disse, não paga não, vem aqui, eu vou pagar aqui. Puxei o dinheiro da mão do frentista e disse, glória a Deus. Deus é bom. Agora eu te pergunto, e se o pastor não pagasse, Deus não era bom? Deus é bom, independente das circunstâncias, Ele é Deus. Ele é Deus. Uma outra história, talvez sirva para alguém. Aí eu já tinha perdido o carro, a coisa estava mais difícil ainda. Eu estava indo às igrejas de ônibus, de trem, de metrô. E naquela época nós fazíamos congressos de jovens, e nesse período de congresso eu tinha que viajar muito mais ainda. Eu nunca fiquei chorando no ouvido do pastor, não tenho dinheiro, não consigo fazer, eu não vou, cancela a agenda. Não. Eu lembro que um domingo nós tínhamos uma reunião em Itaquera, na igreja de Itaquera de manhã. À noite eu pregaria em Ribeirão Preto. Os jovens me davam o dinheiro da passagem. Um jovem me deixou na rodoviária Tietê, peguei o ônibus. Cheguei em Ribeirão Preto, já tinha outro jovem me aguardando na rodoviária. Eu me troquei na rodoviária, no banheiro da rodoviária. Quando eu cheguei na igreja, no altar, eu disse para o pastor, pastor, eu moro em Poá, é grande São Paulo, e eu estou sem carro, eu vim de ônibus. Terminar de pregar, eu vou pedir para os jovens já me levar para a rodoviária. Pode ser? Ele falou, tudo bem. Eu falei, eu tenho que chegar em São Paulo antes da meia-noite, porque senão eu perco o último trem. Aí eu não consigo chegar em casa. Trem, ZL, Calmoviana. Sabe o que é isso? Hoje está bom o trem. Mas naquela época, mano, 11 horas da noite, meia-noite, estava lá. Eu lembro que na estrada voltando, parei, o ônibus parou, eu desci, fui ao banheiro, estava com fome, não tinha comido nada desde manhã. Reunião, preguei. Quando você prega, desgasta muito. Inclusive, deixa umas 2 marmitex ali de sopa, de caldo, que quando a gente termina aqui, o negócio é feio. Viu, Marcel? Pelo amor de Deus. Olha aqui. O irmão está rindo, mas se o irmão chegar primeiro lá, também eu estou frito. Eu conheço o irmão. Olha aqui. Eu já avisei lá, tranquilo, pode ir, viu? Olha aqui. Aí eu desci, fui ao banheiro, voltei, antes de ir para o ônibus, só para desencargo de consciência. Eu fui na vitrine daquela parada do Graal, olhei para a coxinha me olhou, pus a mão no bolso, não tinha nada. Aí eu perguntei para a moça assim, quanto custa? Ela disse, é tanto. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para o ônibus. Eu não morri, eu não desviei, Deus continuou e continua sendo bom. Parar de ser crente porque está desempregado. Parar de ser dizimista porque está faltando dinheiro. Vamos ser crente de verdade. Vamos descobrir a bondade de Deus, querido. O seu negócio não é comigo, é com Deus. Salmo 73, versículo 1 diz, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Por mais que pensemos que Deus nos ama, o amor divino é muito maior do que somos capazes de imaginar. Deus é quem Ele é. Diga comigo, Deus é quem Ele é. Deus não muda. Deus é, ponto final. Êxodo 3:14, Ele disse a Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O salmista no Salmo 119, 68 vai dizer, tu és bom, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. É isso que a gente precisa buscar, aprender os decretos de Deus, aprender os mandamentos de Deus, conhecer a Deus, o caráter de Deus. Deixa eu te falar, o que Deus tem para você é somente para você, cara. Você é especial e admirável. Não queira o que Deus tem para o outro. Tem líder que fica querendo que Deus faça na vida dele o que Deus está fazendo na vida do outro. Deus não vai fazer. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele escreveu no livro dele todos os nossos dias antes de nós nascermos. Já está escrito, ele não vai mudar. O caráter dele é imutável. Você que tem que buscar conhecer a Deus para se encaixar nos planos que Ele escreveu para você.
Houve uma época da minha vida que eu tentei ser baterista. É tão fácil tocar bateria, né? A gente vê o Mateus aqui, o Will tocando, o Gabriel, um negócio tão simples. E papapá, não sei o quê, nem sei pra quê tem aula de bateria. E eu quis ser baterista. Eu tinha uma boa bateria, eu tinha os pratos de marca, eu tinha as baquetas de marca, eu tinha o case da baqueta, eu tinha o case das caixas, eu tinha um case dos pratos. Eu chegava sexta-feira no serviço, trabalhava na rede gospel de comunicação, tinha vários integrantes de banda em vários departamentos lá. Na sexta-feira à noite tinha muitos evangelismos em diversas igrejas, todo mundo era crente, então todo mundo ia preparado. No final do dia, o guitarrista pegava a guitarra dele, a pedaleira, o baixista pegava o baixo, quem era baterista, todo mundo ia para algum lugar, e eu ia com meus equipamentos só para dar uma de baterista. E às vezes não ia tocar em lugar nenhum, voltava com os equipamentos para casa. Mas às vezes alguém convidava e dizia: uau, você é baterista? Eu falei: toca um pouquinho. E no mundo dos músicos é igual futebol. Quando diz que joga um pouquinho ou que toca um pouquinho, porque geralmente o cara é bom. Aí eles falavam assim: esses caras que dizem que tocam um pouquinho arrebentam. Aí me convidavam. Aí eu ia tocar. Aí eu percebia que depois do evento e tal, ninguém falava nada a meu respeito. Havia um silêncio na congregação. E na próxima semana era outro baterista, não era mais eu. Graças a Deus. Era o irmão que cantava aqui. Aí, um dia, um irmão santo de Deus, Dario, maestro, esses cantores da antiga, ele que gravou todo mundo, já está com o senhor Dario, e ele cuidava do grupo, louvor. Um dia nós estávamos no ensaio, eu lembro como se fosse hoje, sábado à tarde, e eu tentando tirar uma música e não conseguia, e todo parava, atrapalhava todo mundo, e eu fazia um repique e a coisa desandava. E ele, o senhorzinho, disse assim: Isaac, vem aqui. Eu saí da bateria. A igreja era num terreno assim, muito abaixo do nível da rua. Ele subiu as escadas comigo, foi lá na calçada. E ele disse assim: meu filho, eu sei que a bateria é sua, os pratos são seus, tudo ali é seu. Mas deixa eu te falar, você não nasceu para isso. Deixa outro tocar. Eu chorei, fiquei com raiva do Dario. A vontade era pegar a bateria e levar para minha casa, mas eu não fiz isso. Outro tocou lá. Um dia, preste atenção, um dia ia ter um acampamento dos jovens, período de carnaval. E aquele ano, uns 30, 40 jovens nós tínhamos. Fomos para um sítio muito, mas muito precário. Pensa no frio de sexta-feira. Frio de sexta-feira, estava naquele ano, no período de carnaval. Não tinha chuveiro quente, era frio. Um jovem tinha que subir lá para destravar a caixa d'água, e outro ficava embaixo para tomar banho. O local do culto era um local que só tinha um teto, não tinha as paredes laterais, não tinha nada, tudo precário. E lá o líder, a Rosana, que já ministrou aqui, e o Ataúfo, líder dos adolescentes na época, dos jovens, eles criaram, a Rosana é muito dinâmica, ela criou lá 3 equipes de gincana, e eu fiquei na equipe amarela, eu lembro como hoje. E uma das tarefas dessas equipes era pregar. Sabe quem foi escolhido para pregar na equipe amarela? Eu. Só que tem um detalhe, na véspera do acampamento eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava pregando. Mas eu pregava assim de uma maneira tão veemente, tão entusiasmado. Hoje eu sei explicar melhor. A unção era tão grande naquele sonho, que era como se eu estivesse em um elevador. Eu ficava assim nos ares, subia, descia. Era um negócio gostoso. Sabe aquele sonho que não dá vontade de acordar? Quando você acorda e diz: acabou. Foi esse sonho. Eu nunca tinha pregado. Na verdade, eu
Falei alguma coisa na igreja quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Até lembro o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Falei alguma coisa, 2, 3 minutos e passei para a irmã Natália, que cuidava das crianças. Culto das crianças. Pronto, só isso. Mas naquela gincana, tinha lá um pastor Oséias, que hoje é o bispo Oséias, mora em Portugal. Esposo da irmã Ideilza. Tinha um Fernandão, que era pastor também, um Caraltão. E eles iam julgar a gincana. E mandaram eu pregar. Arrumei uma roupa emprestada. Peguei uma Bíblia emprestada, que eu não tinha Bíblia. E fomos pregar. Na hora da pregação, eu lembrei de uma mensagem que minha mãe ouvia do Bernard Johnson. Era um vinil que a minha mãe tinha. E ela colocava todo dia. Minha mãe não sabe ler, então ela ouvia aquela mensagem do Bernard Johnson. Eu era criança, estava ali, eu ouvia, eu gravei algumas coisas. E Bernard Johnson na mensagem dizia, João 3,16, e lá nas tantas ele dizia, porque nós somos o canal de Deus para a humanidade, porque você é o canal da bênção de Deus e tal. E eu estou lá pregando, e né, chegou uma hora que não tinha mais nada o que falar, e tudo aberto, era uma escuridão tremenda, só tinha luz no local onde nós estávamos, e eu já não tinha mais o que falar, e eu dizia assim, olha a natureza como é bela, como Deus é bom, e a galera ria, porque não dava para ver nada. E lá nas tantas eu lembrei da mensagem de Bernard Johnson, e eu disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nós somos o cano de Deus para as nações. Terminou. Veio aquele pastor Oséias, hoje bispo Oséias, na minha direção, baixinho, barrigudinho, gago, e ele disse assim, meu filho, você leva jeito para coisa. Eu vou falar para o seu pastor para investir em você. Ele vai colocar você no seminário, porque ele era uma autoridade do ministério, ele estava acima do meu pastor. Aí ele disse o contrário do Dario, se referindo à bateria. Ele disse para mim, você nasceu para isso. Eu fui para o seminário. No sábado seguinte, no culto pós-acampamento, quem estava pregando na igreja, para o culto para os jovens? Eu. Terminou aquela noite lá no acampamento. Eu fiquei conhecido como o homem do cano de PVC. Por muitos anos eu fui chamado disso, lá no meio dos jovens. Até hoje alguns encontram comigo e dizem, e aí o cano, como que tá? Falo, o cano tá bom, cresceu, agora está lá na Imigrantes. 6.613. E é só o começo. Sabe o que eu queria? Eu estava querendo viver uma coisa que não estava escrito no livro de Deus ao meu respeito. Eu estava querendo o que Deus escreveu no livro dele a respeito do Mateus. Mateus vai ser baterista. Eu estava querendo o que estava escrito no livro do Will, do Gabriel, do Eliel. Mas no meu livro estava, vai pregar o meu evangelho, vai pastorear uma igreja, vai alcançar multidões. E no ano de 2021, no mês de agosto, quando ele pensar ou tentar enganar ele, achando que ele já alcançou o máximo, eu quero que ele acredite que ainda é só o começo. É só o começo. Deus tem algo para você. Quanto mais soubermos a respeito dele, mais o conheceremos e mais o amaremos. O primeiro passo é reconhecer sua existência e crer que ele é Deus, que pode ser conhecido por nós. Se coloque de pé, por gentileza. Não cabe a nós fazer Deus nossa imagem. Deus, nós é que fomos feitos à imagem dele. Às vezes a gente quer fazer Deus do nosso jeito. Às vezes a gente quer ser crente à nossa moda. Já viu quando você vai numa pizzaria, a moda da casa, é assim que fala? Aí tem uma pizza que você só encontra naquele endereço. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer Deus um Deus exclusivo para Maria, um Deus exclusivo para o Isaac. Não, se não for assim eu não me encaixo. Se não for assim, pastor, eu estou fora. Se não for assim, irmã, eu saio. Não. Não, se eu não tocar a bateria, eu levo a bateria para casa. Pode dar vontade, mas não leva não, deixa lá, cara. Deus tem algo para você. Não cabe a nós fazer Deus nossa imagem. Nós é que fomos feitos à imagem dele. Deus é quem ele é.
E nós não temos como mudar isso de maneira nenhuma. Salmos 27, 13. Apesar disso o quê? Podemos colocar várias coisas aqui. Apesar do desemprego, apesar do câncer de mama, apesar da falta de reconhecimento, apesar dos meus filhos ainda estarem nas drogas, apesar de eu estar passando um momento muito difícil financeiramente, apesar da rejeição que eu sofri, apesar dos abusos que eu tenho sofrido, o salmista vai dizer: esta certeza eu tenho. Qual certeza que ele tem? Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Porque se você tem convicção que Deus é bom, você não vai ver nada além da bondade de Deus. Você não vai ver nada mais em Deus, você não vai ver mal nenhum, você vai ver que Ele é bom. Salmos 34, 8, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Não é se refugiar na bebida. Ei, preste atenção. Não é se refugiar na masturbação. Não quer acertar as pontas com a esposa, não quer aceitar o confronto, não quer pedir perdão, vai para o banheiro se masturbar. Não. É aquele homem que vai se refugiar no Senhor. Você quer que a sua esposa seja submissa ao Senhor, a você? Seja como Cristo é. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que reverenciar o marido, mas o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ame, seja como Deus é para sua esposa, e ela vai ser submissa a você. Você terá tudo o que precisar dela, mas seja como Deus é para você, seja para ela. Para de querer ficar mudando de igreja. Vai conhecer a bondade de Deus. Vai se refugiar no Senhor. Vai para o seu quarto. Fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho. Acorda cedo, vai ler a Bíblia. Deixa Deus falar com você. Entra numa semana de consagração e de jejum. Vai matar a sua carne, a sua vontade, o seu eu. Fale para Deus que o Senhor cresça e que eu diminua. Para de ficar buscando um jeitinho para se encaixar no reino de Deus. Não. Chega. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que se refugia nele. Não é na primeira crise buscar tarja preta. Não. Eu sei que Deus usa a medicina, Deus usa a ciência, mas não pode ser a nossa primeira opção. A nossa primeira opção tem que ser joelho no chão. A nossa primeira opção tem que ser a casa de Deus. Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem sido um prazer para você servir a Deus, ou tem sido um peso? Tem sido um prazer para você estar na casa de Deus, com frio ou sem frio, ou tem sido um tormento? Tem sido um prazer para você servir a Deus com alegria, ou você tem vindo reclamando? Se refugie no Senhor, meu irmão. Busque em Deus. Um dia Deus me tratou legal. Lembra aquela época que eu fui para o seminário? No ano de 2001 eu estava no seminário Betel, Rua São Bento. Irmã Duvalina, diretora do seminário, me amava, me ama até hoje, que ela é viva ainda. Me amava. Me paparicava pra caramba. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o seminário, porque fiquei desempregado. Fechou a empresa. Eu já disse aqui, diretor dos jovens, presbítero da igreja, querido e amado por todos. E eu disse: irmã Duvalina, eu vou fechar a matrícula. Eu estou sem dinheiro para pagar. Ele disse: poxa, Isaac, se eu pudesse eu pagava para você, mas você sabe a nossa luta aqui, não tenho como. E ela ficou no meu ouvido: fala com o seu pastor, ele vai pagar. Eu conheço você, eu conheço o seu pastor Rames, ele vai pagar. Eu: não, irmã Duvalina, já eu volto a trabalhar, e eu volto para o seminário, próximo semestre eu volto. E ela ficou no meu ouvido: não, para, você faz tanto na igreja, você é presbítero, você é líder dos jovens, você faz isso, você faz aquilo, você faz não sei o quê. Eu tenho certeza, uma senhora já de idade, experiente de Deus pra caramba. Pensa na mulher de Deus, de oração. Inclusive os livros que ela escreve são todos sobre oração e intercessão.
Irmã Duvalina Bezerra. E ela ficou tanto no meu ouvido, mas tanto no meu ouvido, que eu fui lá e falei com o pastor. Sabe o que ele disse? Isaac, agora a gente está fazendo uma reforma, não vai ter como pagar. Falei, também, tranquilo pastor, eu tranco lá, fique em paz. Falei para a irmã Duvalina, eu vou ter que fechar mesmo a matrícula, irmã Duvalina, não vai dar. Ela disse, que pena. Passaram-se um mês, a igreja ainda estava em construção, em reforma. Um colega muito chegado nosso, muito bem empregado, até hoje atua no mercado financeiro. Ele foi fazer o seminário modular, não era nem diário, o meu era presencial diário, o dele era modular, uma vez por mês. Não precisava de nada para pagar o seminário. Eu fazia parte da diretoria. Sabe o que aconteceu? O pastor passou a pagar 50% para ele de seminário. Aí o capeta, tá vendo? Ele não gosta de você, ele não te ama, ele pagou para fulano, que não precisa, mas para você não paga. Se eu fosse você, saía dessa igreja. Se eu fosse você, deixava de ser líder dos jovens, deixava o presbitério. Você é rejeitado, ele não gosta de você, mas pela infinita misericórdia de Deus, ainda bem que elas se renovam a cada manhã. Pela infinita misericórdia de Deus, eu não deixei nada, não criei nenhuma birra com o meu pastor, continuei servindo a Deus com alegria e concluí o seminário para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe, hoje eu sei, aquilo ali foi um teste para ver a minha fé, para saber se eu realmente conhecia Deus, qual era a real motivação do meu coração, qual era a real motivação. Hoje eu vejo tanto crente por tão pouca coisa, abandonando Deus, abandonando o evangelho, entregando cargo, entregando função, ministério, deixando de dizimar, de ofertar, de primiciar, deixando de congregar. Frio na fé, perde tempo, a fila andando, um monte de gente indo para o inferno, pedofilia, criança de 10 anos, as ativistas femininas matando essa criança, o emocional, fazendo essa criança abortar, promovendo a morte, promovendo as trevas, e a gente na igreja, que foi liberto das drogas, que foi liberto das trevas, que agora que estamos aqui servindo a Deus, ficando de braços cruzados, eu não vou fazer, hoje não dá. Sabe o que nós precisamos? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus, realmente quem Ele é. Porque, irmãos, quando a gente sabe quem Deus é, nada nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse, será a fome que vai me separar do amor de Deus? Será que a dor, o desemprego, a humilhação, a rejeição? No final lá ele vai dizer, nada, nenhuma dessas coisas, nada vai nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o apóstolo da graça. Eu vou pregar no próximo mês, aos domingos, sobre a graça de Deus. Ele é conhecido entre os teólogos como o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. O homem que trouxe o evangelho até nós, os gentios. Pedro, Tiago, Filipe, André, pregava só para os judeus. Deus salvou o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja. Deus se revelou a ele, e ele veio pregar para nós, os gentios. Esse homem, sabe como que ele terminou a vida dele? Numa prisão. Domiciliar, mas numa prisão. Por quê? Ele matou quem? Ele estuprou quem? Ele feriu quem? Não. Ele só pregava o evangelho. Ele não roubou ninguém. Ele não feriu ninguém. Ele só fazia a vontade de Deus. E por causa do evangelho, ele terminou seus últimos dias de vida na prisão, preso. Um dia falaram para Paulo, Paulo disse, eu vou para Jerusalém. Aí falaram para ele, você não vai para Jerusalém, os judeus vão te prender. Ele disse, eu vou para Jerusalém, eu sei o que me espera em Jerusalém.
chegou em Jerusalém, ele foi preso injustamente. Veio para Roma e morreu na prisão. Mas nos últimos dias de vida do apóstolo Paulo, sabe qual foi uma das últimas falas? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Nós precisamos ser crentes assim. Chegar no grande dia e dizer: eu enfrentei cara feia. Eu enfrentei pastor que não pagou seminário para mim. Eu enfrentei a fome no trânsito voltando de Ribeirão, pregando o evangelho. Eu enfrentei líder de louvor. Eu enfrentei pastor. Eu enfrentei gerente. Eu enfrentei patrão. Eu enfrentei marido estúpido. Eu enfrentei mulher desleal. Eu enfrentei amigos desleais. Mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Nada vai nos separar do amor de Deus. Um dia um líder, e eu oro aqui, um líder lá na Bahia falhou muito com a minha mãe. Muito mesmo. Recentemente, ela foi humilhada por esse líder. Muito humilhada. Cidade pequena, dos anos 80, início dos anos 80. Um dia, recentemente, ela veio na minha casa, a gente estava tomando café, e entramos nesse assunto. E eu disse: aí mãe, essa situação aí, como que, refresca a minha mente aí. Ela disse: meu filho, foi isso. Falei: caramba. Eu disse: e aí, o que a senhora fez? Ela disse: depois, quando a verdade veio à tona, sabe o que eu fiz? Eu preparei um almoço para aquele líder na minha casa e dei um banquete para ele. Ela não saiu da igreja. Ela não deixou de ir para o círculo de oração que ela sempre gostou. Sabe, nesse mesmo dia minha mãe nasceu. Eu disse: mãe, a senhora está indo para o culto? Voltou a ir para a igreja? Ela disse: não, meu filho, eu estou há 3 meses sem tomar Santa Ceia. E começou a chorar. Cadê minha esposa? Está aí? Cadê minha esposa? Foi isso, não foi? Começou a chorar. Eu disse: mãe, está chorando por quê? Porque eu estou 3 meses sem tomar Santa Ceia. Eu não estou em comunhão com a igreja. Eu falei: mãe, mas é a pandemia. A igreja que a senhora congrega é uma igreja pequena, não tem estrutura para ir levar ceia na sua casa. O pastor trabalha, coitado, em outro serviço. Ele não é full time, não tem uma equipe grande. Ele disse: eu sei, mas não é problema com ele não. É que eu estou sem participar da Santa Ceia. E chorou. Eu vou lá essa semana, se ela não tomou, eu vou levar ceia para ela. Sabe, irmãos, estamos precisando de crente assim. Homens valentes, mulheres valentes. Nossa bondade é limitada, mas se não temos a bondade, nossa bondade é limitada, se não temos a bondade de Deus derramada em nossas vidas, fica difícil. Salmos 16, versículo 2, ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Salmos 33, versículo 5, parte B diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 107, versículo 8: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. O inimigo não pode usar contra nós um ato de louvor que dedicamos a Deus. Louve a Deus, adore a Deus, ore a Deus, fale com Deus, leia a Bíblia. Querido, vai chegar uma hora que por mais que eu me dedique, você não vai conseguir um contato comigo. Há momentos que você não tem o seu discipulador do seu lado. Há momentos que a pessoa que mais deseja o bem para você aqui da terra não vai poder te ajudar. Mas se você tiver intimidade com Deus, meu filho, se você tiver intimidade com Deus, ninguém te derruba, cara. Ninguém te derruba. Você não precisa voltar mais para o boteco, para a cachaça, para a droga, na hora da decepção. Não. Busque conhecer mais a Deus.
Você não precisa mais pensar em separação, não. Busque conhecer mais a Deus, cara. O choro pode durar uma noite, mas Ele disse que a alegria vem ao amanhecer. É certo, se você perseverar, você vai alcançar. Feche os seus olhos.